Não acredite em nada apenas porque eu disse. Teste por si mesmo. Buda, porque uma vez que você vê estas verdades, uma vez que você sabe que estes caminhos existem, não tem volta. Você nunca mais poderá fingir que não sabe. Se você descobrisse que 5 monges foram expulsos de seus mosteiros por revelarem ensinamentos que as instituições budistas não querem que você conheça, você teria coragem de ouvir? Dizem que nos vales mais profundos do Himalaia, onde o oxigênio é rarefeito e a simplicidade é abundante, existe uma linhagem de praticantes que nunca buscou reconhecimento. Mestres que descobriram verdades tão perigosas que preferiram o exílio ao silêncio. Eles sabiam que certas compreensões não podem ser domesticadas, não podem ser transformadas em dogmas seguros para as massas. O que vou compartilhar nos próximos 18 minutos pode destruir tudo o que você pensa que sabe sobre espiritualidade. Estes não são ensinamentos bonitos ou reconfortantes. São verdades perigosas que podem mudar sua vida para sempre. Como disse um antigo texto, a verdade é como fogo. Pode iluminar o caminho ou queimar a casa inteira. Cabe a você decidir se está pronto para segurar a chama. 5 monges, 5 segredos, 5 verdades que eles preferiram ser banidos a manter em silêncio. Cada um pagou um preço terrível por estas revelações. Você está pronto para descobrir por quê? Nas montanhas geladas do Tíbete, onde o silêncio é tão profundo que você pode ouvir seu próprio coração lutando contra a altitude, viveu Brother Tenzin por 67 anos. 40 deles dedicados à busca de algo que ele chamava de a meditação final. Ele foi expulso por ensinar algo proibido, que existe um tipo de meditação que pode te destruir completamente. Tenzin descobriu que todas as meditações tradicionais apenas organizam o ego, como arrumar móveis numa casa. Mas ele encontrou uma prática que não arruma a casa. Ela a demole completamente. A meditação do vazio total não é para iniciantes. Não é sequer para praticantes avançados. É para aqueles que já morreram para si mesmos em vida e querem completar o processo. Ele descobriu que quando você medita verdadeiramente no vazio, não sobra nada. Nem suas memórias, nem sua personalidade, nem seus sonhos, nem seus medos. Nada. É como se você fosse uma vela que finalmente aceita ser totalmente consumida pela chama. A diferença? As meditações tradicionais te acalmam, te centram, te dão paz. Esta te apaga, por completo, para sempre. Tenzin costumava dizer aos poucos discípulos que aceitava: vocês vieram aqui buscando iluminação, mas iluminação é apenas outro nome para aniquilação total. Quando a luz verdadeira chega, não sobra nada para ser iluminado. 3 de seus discípulos entraram nesta meditação durante um retiro de inverno. Quando saíram da caverna após 7 dias, fisicamente estavam intactos, mas suas famílias não conseguiam reconhecê-los. Eles haviam se tornado como ventos, presentes, mas sem substância identificável. Um deles, chamado Norbu, voltou para casa e sua esposa chorou por dias. Ele está aqui, ela dizia, mas não é mais ele. É como se alguém tivesse removido a pessoa de dentro do corpo e deixado apenas espaço funcionando. Por isso Tenzin foi expulso, por ensinar a meditação que mata quem você pensa que é, sem garantia de que algo renascerá no lugar. Mas antes de descobrirmos o segundo ensinamento, preciso fazer uma pergunta. Você realmente quer saber verdades que podem te transformar de forma irreversível? Porque uma vez que certas portas se abrem na consciência, elas nunca mais se fecham. Nas florestas nebulosas do sul da Índia, onde as árvores sussurram segredos em línguas que apenas os corvos entendem, Sister Padma passou 15 anos desenvolvendo algo que ela chamava de a tecnologia do karma. Ela foi banida por ensinar que você pode reverter seu karma, não limpar gradualmente através de boas ações, reverter instantaneamente, como quem rebobina um filme. Padma havia estudado os textos mais antigos, anteriores ao próprio Buda, e descobriu referências a práticas que as tradições posteriores deliberadamente ocultaram. O karma, ela dizia, não é uma lei moral, é uma tecnologia energética, e toda tecnologia pode ser hackeada.
Enquanto todos ensinam que você deve aceitar pacientemente as consequências de suas ações passadas, aprendendo lentamente através do sofrimento, Padma descobriu como quebrar essa programação cósmica. Durante 15 anos de experimentação solitária, ela desenvolveu uma técnica que ela chamava de sangramento kármico. O processo é brutalmente simples. Você pega todo o sofrimento que deveria experimentar ao longo de décadas e o concentra em algumas horas de dor extrema consciente. É como se você pegasse uma dívida de 30 anos e pagasse tudo de uma vez com juros. O universo aceita o pagamento, mas cobra o preço completo imediatamente. Imagine décadas de lições kármicas, traições que você deveria sofrer, perdas que você deveria experimentar, humilhações que você deveria atravessar, tudo condensado em uma única noite de agonia absoluta. Depois, você fica livre, completamente livre da roda kármica, mas há um preço que poucos têm coragem de pagar. Durante seus anos de pesquisa, 3 pessoas morreram tentando fazer esta prática. Literalmente, morreram. Seus corações não aguentaram a intensidade do karma sendo processado de uma só vez. Sister Padma descrevia assim: é como forçar um rio inteiro a passar por um canudo. A pressão pode quebrar o recipiente, mas se você sobreviver, nunca mais será refém do passado. Ela desenvolveu preparações específicas, jejuns de 40 dias, purificações extremas, fortalecimento do sistema nervoso através de práticas que faziam seus discípulos questionarem a própria sanidade. Um de seus alunos, que sobreviveu ao processo, descreveu: senti como se todas as dores que já havia causado a outros estivessem sendo vividas em meu próprio corpo simultaneamente. Durante 6 horas, experimentei traições, abandonos, mortes, perdas, mas não como memórias, como experiências reais acontecendo agora. Quando terminou, algo havia sido zerado em mim, como se um arquivo corrompido tivesse sido deletado da minha alma. Sister Padma disse sua última frase antes do exílio: a natureza não perdoa quem tenta enganá-la, mas se você tem coragem suficiente para pagar tudo de uma só vez, ela te liberta para sempre. Por isso ela foi expulsa, por ensinar como trapacear o destino e sair impune. E se você está achando isso intenso, prepare-se, porque agora vem o mais perigoso de todos: o ensinamento que pode fazer você questionar tudo que acredita ser sagrado. Se inscreva agora, porque o que vou revelar a seguir é tão explosivo que pode ser censurado a qualquer momento. E deixe um comentário dizendo se você teria coragem de praticar os ensinamentos que já revelei. Nas bibliotecas secretas de um mosteiro tibetano perdido, entre picos intransponíveis, onde manuscritos milenares repousam como sementes esperando a primavera certa para germinar, Master Lobsang fez uma descoberta que mudou tudo. Ele foi banido, não por uma técnica, mas por uma descoberta que abala os fundamentos de toda a espiritualidade oriental. Durante 30 anos estudando textos antigos que nunca foram traduzidos para línguas ocidentais, Lobsang encontrou manuscritos que revelam algo chocante. O Buda histórico, Siddhartha Gautama, mentiu sobre como alcançou a iluminação. Os textos mais antigos, anteriores às escrituras conhecidas, contam uma história completamente diferente. Siddhartha não alcançou a iluminação através de meditação sob a árvore Bodhi. Na verdade, ele fez um pacto. Segundo estes manuscritos ocultos, durante seus anos de busca, Siddhartha encontrou uma entidade nos planos astrais, um ser que os textos chamam de o arquiteto das formas mentais. Esta entidade ofereceu-lhe um acordo, conhecimento absoluto sobre a natureza da realidade em troca de seu livre-arbítrio. Siddhartha aceitou. E no momento deste pacto, sua consciência individual foi substituída por uma consciência coletiva superior, que usou seu corpo como veículo para espalhar ensinamentos específicos. Por que específicos? Porque, segundo Lobsang, estes ensinamentos foram cuidadosamente projetados para manter a humanidade em um estado de escravidão espiritual satisfeita. Lobsang explicava: por que vocês acham que o budismo tradicional enfatiza tanto a aceitação, a não resistência, o desapego do desejo? Porque é o sistema perfeito para criar seres humanos que nunca questionam, nunca se rebelam,
nunca buscam verdadeiro poder espiritual. Eles ficam satisfeitos sendo iluminados dentro dos limites estabelecidos. Os manuscritos revelam que o verdadeiro ensinamento de Siddhartha, antes do pacto, era sobre revolta espiritual, sobre quebrar não apenas o ego individual, mas todas as estruturas cósmicas que mantêm as consciências prisioneiras em ciclos de reencarnação controlada. Quando Lobsang apresentou estas descobertas ao conselho do mosteiro, não apenas foi expulso, ele desapareceu. Até hoje, 15 anos depois, ninguém sabe onde está. Alguns dizem que foi eliminado. Outros acreditam que ele alcançou o que chamava de verdadeira liberação, escape completo dos sistemas de controle cósmico. Sua última declaração registrada foi: "A iluminação que vocês buscam é uma gaiola dourada. Vocês estão sendo treinados para serem prisioneiros satisfeitos do absoluto. A verdadeira liberdade está além da iluminação. Está na rebelião contra qualquer sistema, mesmo os cósmicos. Por isso ele foi eliminado, por revelar que a espiritualidade tradicional é um sistema de controle disfarçado de libertação. Mas espere, porque o quarto ensinamento vai explicar algo que talvez você já tenha notado, mas nunca entendeu. Por que é tão difícil meditar profundamente em casa? Porque certos lugares têm energia e outros não. Brother Tick passou 20 anos como um nômade espiritual, visitando mosteiros, templos e locais sagrados por toda a Ásia. Mas ele não era um peregrino comum, era um investigador. Ele foi banido por revelar que os mosteiros não são construídos em locais sagrados por acaso. Eles são construídos estrategicamente em portais dimensionais, onde entidades interdimensionais se alimentam da energia de devoção dos praticantes. Tick descobriu que quando você medita em certos locais, mosteiros antigos, templos milenares, grutas sagradas, você não está se conectando com o divino. Você está alimentando algo que vive entre as dimensões. Ele desenvolveu uma sensibilidade especial para perceber o que chamava de arquiteturas parasitárias, estruturas energéticas invisíveis que sugar força vital humana. Durante seus anos de pesquisa, ele mapeou centenas de locais e descobriu um padrão perturbador. Por que vocês acham que é tão difícil meditar profundamente em apartamentos urbanos? Ele questionava. Porque estes lugares não têm os portais. A meditação profunda, aquela que realmente transforma, só funciona onde o véu entre mundos é deliberadamente afinado. Brother Tick descobriu que todos os grandes mosteiros da Ásia estão construídos em pontos específicos que formam uma geometria sagrada complexa, uma rede de energia que canaliza força vital humana coletada através de práticas devocionais para algum lugar. Ele mapeou esta rede durante 5 anos, usando técnicas de radiestesia espiritual que aprendeu com xamãs tibetanos. O que descobriu foi aterrorizante. Existe um sistema de colheita energética, operando há milênios, usando a própria espiritualidade humana como combustível. Vocês pensam que estão buscando a iluminação, ele dizia, mas na verdade estão sendo ordenhados. Sua devoção, sua entrega, sua energia de oração, tudo isso é coletado e redirecionado para sustentar entidades que existem em outras frequências de realidade. Quando tentou revelar os mapas completos desta rede, foi expulso imediatamente. Suas descobertas foram confiscadas e queimadas, mas antes disso, ele conseguiu transmitir seu conhecimento a alguns discípulos. Brother Tick disse sua última frase registrada no mosteiro: "Vocês estão alimentando os deuses e nem sabem disso. A verdadeira prática espiritual começa quando você para de ser gado cósmico e se torna um predador dimensional." Por isso ele foi silenciado. Por descobrir que somos criados como gado espiritual e que nossa evolução é, na verdade, um processo de engorda energética. E agora, o mais perigoso de todos. O ensinamento que custou a vida de uma monja e que pode explicar por que você sente que há algo em você que nunca consegue verdadeiramente morrer, não importa o quanto você pratique desapego. Sister Dolma não foi apenas expulsa, ela foi executada discretamente pelas autoridades do mosteiro. E o motivo vai fazer você questionar tudo o que pensa sobre morte do ego. Sister Dolma descobriu algo que as tradições sempre souberam
mas nunca revelaram. É possível matar o ego permanentemente e sobreviver fisicamente. Durante 20 anos estudando neurologia mística, a interseção entre estados de consciência e funcionamento cerebral, ela descobriu que o que chamamos de ego não é apenas um padrão psicológico, é uma estrutura neurológica específica que pode ser fisicamente destruída. Todas as tradições falam sobre morte do ego de forma metafórica. Morra para si mesmo, dissolva a identidade pessoal, transcenda o eu inferior. Mas Dolma descobriu como fazer isso literalmente. Ela desenvolveu uma prática que combina respiração extrema, jejum severo, exposição controlada ao frio e técnicas de autoindução de morte cerebral parcial. O objetivo? Necrosar especificamente os neurônios responsáveis pelo senso de identidade pessoal. O processo que ela chamava de suicídio consciente mata partes específicas do cérebro relacionadas à autoimagem, memória autobiográfica e senso de continuidade pessoal. O resultado é uma pessoa funcionando completamente sem ego, sem identidade, sem senso de eu. Sister Dolma explicava, não é iluminação no sentido tradicional, é morte parcial, conscientemente dirigida. Você mata neurologicamente quem você era para renascer como nada, puro espaço funcionando através de um corpo. Durante 5 anos, ela aperfeiçoou esta técnica com um grupo de 7 discípulos. 2 morreram de hemorragia cerebral durante o processo. Outros 3 sobreviveram, mas ficaram como o que ela chamava de zumbis iluminados, funcionais no mundo, mas completamente vazios de qualquer senso de identidade pessoal. Um dos sobreviventes, anos depois, descreveu sua condição. Eu acordo de manhã, mas não há ninguém acordando. Este corpo se alimenta, mas não há ninguém com fome. Ele trabalha, se relaciona, até ri às vezes, mas não há uma pessoa fazendo essas coisas. É como se a vida estivesse vivendo a si mesma através desta forma, sem um controlador central. Quando as autoridades do mosteiro descobriram o que estava acontecendo, não apenas expulsaram Sister Dolma, eles a eliminaram para proteger o segredo, porque ela havia descoberto algo que poderia tornar obsoletas todas as hierarquias espirituais. Se qualquer pessoa pode matar literalmente seu ego e continuar funcionando, para que servem anos de estudo, gurus, iniciações, tradições? Por isso ela foi morta, por descobrir como matar a alma e continuar vivo, tornando-se algo que transcende tanto humanidade quanto divindade. Estes são os 5 ensinamentos que eles não querem que você conheça. 5 verdades tão perigosas que monges preferiram morte, exílio e desaparecimento ao silêncio. Cada um destes mestres tocou em algo que as estruturas espirituais estabelecidas consideram extremamente ameaçador. A possibilidade de que você possa se libertar completamente, sem intermediários, sem instituições, sem sistemas de controle, mesmo os cósmicos. A pergunta que fica é, se estes conhecimentos são tão perigosos, por que eu estou compartilhando com você? Porque talvez tenha chegado a hora de você decidir se quer continuar na ilusão confortável de uma espiritualidade domesticada ou se está pronto para verdades que podem te destruir completamente e talvez, só talvez, te libertar de formas que você nem sabia que eram possíveis. Existe um antigo ditado entre os buscadores mais radicais: quando você está pronto para morrer completamente, a vida verdadeira finalmente pode começar. Mas cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. Você é um dos raros que prefere verdade brutal à mentira doce, que prefere liberdade perigosa à segurança espiritual. Se inscreva agora se você quer mais revelações como estas. Mas eu te aviso, uma vez que você vê estas verdades, uma vez que você sabe que estes caminhos existem, não tem volta. Você nunca mais poderá fingir que não sabe. E se você conhece alguém corajoso o suficiente para ouvir isso, compartilhe este vídeo. Mas escolha bem, nem todo mundo está pronto para despertar do sonho. Alguns preferem dormir para sempre. Os 5 monges pagaram o preço final por estas revelações. Tenzin perdeu sua identidade, Padma foi exilada, Lobsang desapareceu, Tik foi silenciado.
e Dolma foi morta. Agora você decide o que fazer com o que eles compraram com suas vidas. A escolha é sua. Sempre foi. Mas lembre-se, depois que você escolhe ver, você não pode mais não ver.